Boa tarde, bem-vindo, bem-vindas a mais uma edição do webinar da BRH Brasil. Gente, essa é a nossa 13ª edição, significa que a gente fez mais de uma edição por mês e ainda não acabou. Muito bem-vindos, meu nome é César Almeida, sou diretor de inovação da BRH Brasil e CEO da Jasper Academy e tenho a honra de ser mais uma vez âncora deste webinar. Muito obrigado pela sua presença, coloca no chat já aí a cidade onde você está, dá aqui uma boa tarde. Vamos aqui falar, Raquel foi a primeira a chegar, Raquel Rodrigues, bem-vinda. Várias pessoas já estão aqui, ó, Luiz Carlos Pardini, Isildinha, Adriana, Simara, Penha, diretamente de João Pessoa e Penha, estaremos juntos aí no evento muito legal do BRH Paraíba, Roseli, César Bandela, Vladimir Rocha, Graziela Prado, ou seja, todos vocês aí bem-vindos, bem-vindas, muito obrigado pela presença aqui nesse webinar. Nosso tema de hoje vai ser os desafios do retorno. Como se preparar para a reintegração ao trabalho presencial. Muitas empresas aí não deixaram de fazer trabalho presencial, mas algumas funções foram aí colocadas em modelo híbrido ou em home office, e agora a gente está vendo aí essa retomada. Então, por isso que a gente trouxe esse tema nesse momento no nosso webinar. Lembrando que o nosso webinar é RH no terceiro cenário, ou seja, nesse cenário em que a gente viveu e vive ainda com a pandemia, mas precisa se adaptar a ela. Muito obrigado. E a Adriana está aqui em Belo Horizonte, estou em Belo Horizonte hoje, Adriana, também, na sede da Jasper aqui, então que legal que você está aqui com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Olha, quero dizer o seguinte, a gente já fez aí, nessa 13 edições desse webinar, com temas ligados a diversos assuntos da área de gestão de pessoas, saúde mental do colaborador, relações presenciais, interpessoais, e agora a gente vai tratar dessa questão do retorno, a reorganização da rotina das pessoas no trabalho, como manter ou contornar uma possível queda de produtividade no retorno, como a gente lida com essas questões ligadas aí à integração das pessoas que também entraram, às vezes, na empresa na pandemia de forma remota, com os que já eram presenciais e vice-versa. Então, a gente tem uma série de assuntos para tratar hoje. E agradecer também, esse evento é gratuito para você que está assistindo com a gente, mas ele é gratuito graças ao trabalho voluntário da BRH Brasil e voluntários espalhados por todo o Brasil. Eu sou um desses voluntários, somos 22 seccionais, então um grande abraço aos voluntários que estão conosco. Ao nosso time da BRH Brasil, que mantém a nossa estrutura funcionando, temos a equipe de colaboradores na BRH Brasil, e os nossos patrocinadores, que garantem que a gente consiga aí recursos para colocar a plataforma no ar. E esse evento tem o patrocínio da Convênia e da New York. A Convênia possui ferramentas de RH que facilitam a área de gestão de pessoas, contando com painéis específicos para admissão, gestão de colaboradores, férias e folha de pagamento, entre outros. O X da Convênia é que ela promove a cultura digital em todo o RH. A gente vai falar mais sobre isso hoje também. Muito obrigado à parceria da Convênia. E a New Work, grande parceira na gestão inteligente do workplace e na experiência positiva do colaborador. Ela, com tecnologia avançada, a New Work produz aí plataforma de gerenciamento para diferentes jornadas de uso do escritório, que permitem também aos seus clientes criar um ambiente que faça sentido ao seu negócio e à satisfação do colaborador dentro do escritório. Além de escolher mesa de trabalho, a gente vai falar sobre isso, é muito mais a gestão de espaço do que esse assunto. A New York é fera nisso, contem com eles. Muito obrigado, então, a todos que já falaram, tem gente de Canoas e Dana Cruz. A Paloma está no Guarujá, em São Paulo. Ei, Paloma? A Isildinha em Pinópolis, Goiás. Eu, Isildinha. Beleza. Michele, São Paulo. Graziela, São Paulo também. Graziela, muito bom participar novamente de webinar da BRH. A gente está muito feliz de ter você aqui, Graziela. Vamos direto para o nosso webinar com os nossos palestrantes. Quero chamar primeiro aqui para fazer parte comigo o Marcelo Furtado. Marcelo é CEO da Convênia. Marcelo, boa tarde, bem-vindo. Vou ler aqui seu currículo rapidamente. Ele é administrador de empresas com pós-graduação em engenharia financeira pela Poli USP. Iniciou a carreira na PepsiCo e, posteriormente, trabalhou 8 anos com gestão de ativos em fundos hedge. É cofundador aí da Convênia, primeiro software na nuvem de gestão de departamento pessoal do Brasil. Marcelo também atua como professor da ESPN em São Paulo e é facilitador do Google Leaders Lab, mentor na ACE Startups. Boa tarde, Marcelo, bem-vindo, que bom ter você conosco aqui. Muito obrigado pela parceria também da Convênia. Boa tarde, César. Boa tarde a todos que estão também aqui nos ouvindo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o convite da BRH, né? Também agradecer por fazer eventos como esse. Eu acho que é tão importante a gente disseminar conteúdo. E eu acho que de um assunto que está na cabeça de todos os RHs aí do Brasil. Então, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Vamos tornar isso aqui também um bate-papo, né, César? Então, quem for, estiver no chat aí, quiser ir mandando comentários, fiquem à vontade.
vai ser uma conversa boa. Sem dúvida, já fica a dica aí, já coloca a sua pergunta à medida que a nossa conversa for acontecendo aqui. Você pode já mandar aí sua pergunta que eu vou notando aqui e vou passando para os nossos palestrantes. Paloma está no Guarujá, a Lucineide aqui está em Campinas, bem-vinda também. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Mais um palestrante para hoje, o Flávio já esteve conosco, Flávio Pimentel, CEO da New Work. O Flávio, ele possui mais de 25 anos de experiência no desenvolvimento de negócios e soluções em Workspace Management, negócios e produtos baseados em IoT, startups e unidades de negócio, negócios inovadores, ambiente interno e também inovação de corporações. O Flávio é mentor voluntário do programa Inovativa Brasil, tem vasta experiência aí em intraempreendedorismo e gestão da tecnologia, além de ser um especialista na lei de inovação, lei do bem, fundos setoriais, leis de informática, subvenção econômica e incentivo do setor elétrico. Maravilha ter você novamente conosco, é sempre um aprendizado estar com você. Obrigado pela sua generosidade de compartilhar aqui a sua experiência e principalmente o que vocês têm feito aí para resolver essa questão dos espaços nas organizações. Muito obrigado, Flávio. Bem-vindo. Eu faço minhas palavras do Marcelo também. Eu acho que é sempre uma satisfação a gente estar tendo esses espaços para trocar experiências, conhecimentos, e eu acho que o momento ele exige bastante isso, né? O aprendizado colaborativo. Acho que dentro e fora das empresas todo mundo está vendo isso, né? A gente tem que se unir em prol de um crescimento coletivo, né? E aí as boas experiências e as rápidas ações vão permear mais facilmente. Maravilha. Com um abraço aqui para o Ricardo, da equipe SyncTech, a Sociatec. Eu vou começar com o Flávio. E aí o nosso tema, Flávio, é desafios, né, do retorno presencial. O que é que você destaca aí, logo de cara, como os principais desafios? E a gente vai falar, obviamente, das soluções, mas o que é que você está enxergando, que você está vendo dos clientes da Convênio e também da sua experiência corporativa, dos principais desafios desse momento para a área de RH, para a área de gestão de pessoas? Bom, César, eu tenho... A lista é longa, né? Eu acho que a gente tem que também ser um pouco seletivo nesse momento. Eu acho que a gente vai acabar desenrolando ao longo do webinar, mas o que me chama mais atenção como preocupante nesse momento é um pouco daquela característica do comando controle, né? Por que isso, né? Porque como tudo é muito novo, vamos dizer assim, e há uma incerteza muito grande sobre comportamentos, expectativas, processos, né, em como as pessoas vão reagir, essa coisa da pandemia, ela trouxe, né, um acúmulo das questões de saúde mental misturado com esse ponto da expectativa. Então, está sendo um momento muito experimental para todo mundo, e o que a gente vai percebendo é de que aquela tentação do comando e controle, no sentido assim, eu vou estabelecer um monte de regrinhas e tal, para conseguir ter uma garantia de que aquela situação vai acontecer do jeito que eu gestor, preciso que aconteça, ela vai aparecendo com muita frequência, tá? E isso eu acho que é um grande risco nesse momento. Por quê, né? Porque a gente está tratando em todo momento de pessoas, né? O protagonismo do RH em toda essa questão da pandemia e nesse momento do retorno, junto com os parceiros internos lá do Facilities e da TI, ele coloca o RH como um papel fundamental, justamente por quê? Porque a gente vai estar tratando de comportamentos, né? De perspectiva, de expectativa das pessoas. Então, é importante olhar isso, eu diria, tem vários pontos, mas eu destacaria isso nesse primeiro momento, como sendo o ponto de não seguir por esse caminho, mas sim de olhar muito mais um caminho exploratório, um caminho experimental de ações rápidas e em curto prazo para você ter um ambiente evolutivo. Está em mudo. Está no mudo, viu, César? Desculpa. É legal, Flávio, essa questão do comando do controle, a gente já falava antes, né? Mas é bom você trazer como acentua agora nesse momento. Marcelo, e você? O que é que você traz aí como um ponto para a gente começar aqui a nossa conversa?
já convidando também nossos queridos amigos que estão aqui assistindo com a gente para deixarem a sua pergunta ou comentário no chat também, dos desafios que estão vendo aí nas empresas de vocês. Mas vai lá, Marcelo, na sua visão. Sim. Bom, primeiro concordo com o que o Flávio colocou, e todos os RHs aqui podem confirmar ou não, mas eu acho que tem um grande desafio central, que é a gente sempre está acostumado a buscar playbooks para as coisas e para os desafios que a gente tem, né? Então, quando a gente tem uma dor, a gente tem um problema para resolver, a gente tenta sempre encontrar, isso já foi feito em algum lugar, já foi feito lá fora, alguma empresa já fez isso, né? E a gente vai construindo quase que conhecimento em cima de experiências passadas. Acho que tem um desafio agora único, e que na verdade a gente já vem passando esse desafio há 2 anos, né? Desde o início aí da pandemia, que é construir conhecimento, né? Esse retorno ao escritório, esses novos modelos de trabalho, na verdade, são modelos de trabalho e retorno que nunca foi feito antes. A gente não tem, ninguém aqui vai ter experiência sobre isso. Então, na prática, nós, RHs, a gente está com uma folha em branco para escrever, né? E, ao mesmo tempo que isso é muito desafiador, eu vejo isso também como uma grande oportunidade. A gente no RH sempre cobrou esse protagonismo, né? O RH protagonista, o RH estratégico, o RH que estava próximo da tomada de decisão, isso sempre foi falado muito, e eu acho que agora é uma grande oportunidade da gente escrever de fato esse protagonismo. Eu concordo muito com o que o Flávio falou sobre essa tentação do comando e controle, e eu acho que é quase uma tentação da gente voltar a um modelo antigo, que, se a gente for pensar, não funcionava, mas vai ser quase que cômodo voltar, a tentação de voltar ao modelo antigo, né? Mas já não funcionava antes. E aí a gente teve uma chacoalhada geral no mercado com a pandemia, essa exigência de quase que toda a força de trabalho ir para o remoto, né? Claro que muitas não conseguiam, não tinham como ir para o trabalho remoto. E eu acho que a gente tem que sair melhor. A gente tem que aproveitar esse papel em branco que eu comentei e sair disso e voltar para um estágio melhor do que antes. Isso vai exigir uma série de coisas do RH. Entre essas coisas, eu destaco, acho que talvez a mais importante vai ser a adaptação. O RH vai ter que continuar com a característica, com essa habilidade de se adaptar ao que ele vai enfrentando, né? A gente viu isso muito na pandemia. Ninguém estava preparado, ninguém tinha no plano de negócios 19 e 20, não, estou pronto para uma pandemia global que vai... Ninguém tinha escrito isso no plano de negócio. O skill mais importante, a habilidade mais importante, eu acho que foi a adaptação rápida. Em 15 dias, talvez, todo mundo se adaptou. Eu acho que isso vai continuar sendo necessário, mas talvez agora, olhando não um ponto de vista de sobrevivência, como a gente viu no começo da pandemia, mas um ponto de vista agora de melhoria, de evolução desse modelo de trabalho futuro. E é isso que eu acho que eu vejo como uma oportunidade com bons olhos. Bacana, Marcelo. Então, acho que o primeiro ponto, né, que a gente traz aí dessa sua fala, essa questão, vocês dois trouxeram, né? A gente quer entrar um pouquinho nesse segundo aspecto, que é a questão da cultura, né, que a gente falar um pouco, né, das culturas de gestão, porque eu acho que isso influencia bastante. Mas o primeiro ponto que eu acho que fica a mensagem aqui do Marcelo e do Flávio é a questão da adaptação, né? Estamos no momento da adaptação de construir esse futuro juntos, ou seja, a gente vai tendo esse retorno aí de forma evolutiva, como o Marcelo falou, e a gente vai tendo um feedback que vai fazendo essa construção. Não mais no modo de sobrevivência, saímos desse modo, pelo menos é o que a gente espera, né? Com a solução das vacinas e a segurança no retorno do convívio social, para um modo de nova realidade de gestão. E aí eu queria trazer para vocês aí essa questão da cultura, né? Agora eu vou inverter, começo com o Marcelo, depois do Flávio. Como é que esses novos modelos afetam o time, né? Ou seja, as pessoas estão diferentes, né? Os modelos de trabalho diferentes. Agora eu tenho pessoas que já fizeram onboard na pandemia, eu tenho agora pessoas que não estão mais aceitando um modelo anterior, mas que também não necessariamente querem manter o modelo atual. Como é que vocês estão vendo, então, começa com o Marcelo, depois com o Flávio, essa adaptação de cultura e que evolução, né? Qual é o papel do RH nesta mudança de cultura de gestão? Perfeito, perfeito. Esse é um ponto central, acho que, dessa discussão do retorno, né, ao trabalho, ou novos modelos de trabalho. Por muito tempo se achou que o trabalho remoto, modelos de trabalho que tivessem
mais autonomia para o colaborador, fossem ser mais frios. E, na verdade, o que acontece é que essa cultura ela passa a ser muito mais humana. Mas você teve uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, foi valorizar essa humanidade, né, do colaborador como uma pessoa. Então, vou dar pequenos exemplos aqui. A gente antes ficava incomodado se, por exemplo, tinha um barulho atrás de uma call, de uma reunião da empresa. Agora todo mundo sabe que trabalhando de casa é normal, não tem como seu filho vai passar, seu cachorro vai latir, vai ter uma obra no andar de cima, e quem que nunca não viveu isso durante a pandemia, né? Então isso tornou mais humano, eu acho que a relação da empresa com o colaborador. Como que a gente extrapola isso para esse retorno? É entender, e você mesmo citou agora, César, que primeiro, ninguém é igual, né? A gente não está na mesma forma, a gente pode não estar na mesma forma fisicamente, a gente está na mesma forma emocionalmente. Eu acho que é importante que a gente, enquanto RH, esteja pronto para adaptar nossa cultura para pessoas em estágios diferentes. E eu acho que a principal forma de fazer isso é ouvindo, né, os colaboradores. A gente deve ouvir o time e, de novo, estar pronto para se adaptar. A cultura da empresa é algo que vai fazer, eu acho que talvez o segredo para ser bem sucedido ou não é a cultura da empresa e como essa cultura da empresa estará refletida nos artefatos que ela vai importar para dentro desse modelo de trabalho. Então não adianta nada eu virar aqui e falar assim, não, a gente vai ter um modelo de trabalho super autônomo, onde todo mundo vai ser, né, vai talvez modelo híbrido e etc. Só que os artefatos são artefatos antigos, artefatos de comando e controle, como o Flávio colocou, artefatos de eu querer as pessoas dentro do escritório, ou talvez nem dar as ferramentas que elas precisem para ter esse modelo de trabalho novo. Então, acho que é muito importante pensar cultura, e pensar cultura pensando pessoas como seres humanos, né, que são, mas é muito importante também que nós, RH, as facilities e as áreas envolvidas com cultura, elas tenham essa consciência e preparem esses artefatos para que essa cultura seja representada, porque senão fica uma dissociação total na cabeça do colaborador e eu acho que isso se perde e aí vai ser o pior dos cenários. Sem dúvida, né? Uma frase aqui do Paulo César Garcia, pedi para o Everaldo colocar aqui na tela, o comando e controle realmente é a tentação. É a tentação, né, Paulo? É mais fácil, né, do que a gente flexibilizar, a gente dizer, vai ser assim, botar regrinha e bota para cumprir, né? Um outro ponto também bacana que o Marcelo trouxe, essa questão do barulho, né? Engraçado, Marcelo, a gente invadiu a casa das pessoas de uma hora para outra, e as pessoas começaram primeiro pedindo desculpa. Ai, desculpa, gente, tem aqui a criança, desculpa, tem o cachorro. Peraí. A gente tem que pedir desculpa, está invadindo sua casa. É o contrário, né? Então, essa mudança, né, de olhar, né, da humanização, que eu acho que tem esse benefício aí como efeito colateral. Flávio, você traz uma questão muito importante aí, que são as fases, né, os momentos, as questões, né? Como é que você traz aí esse resumo na sua visão dessa questão cultural da gestão aí para a gente? Enquanto o Marcelo falava, né, vinham várias coisas à mente, né? Eu sou muito adepto, até pela atividade profissional, daquela metodologia Lean, né, que tem as origens na Toyota, né, e é bastante aplicada hoje em diferentes setores. E lá no Lean tem uma discussão sobre essa questão da cultura, que a cultura ela não é top-down, ela é bottom-up, na verdade, né? Ou seja, embora o C-Level ele dê as diretrizes, né, os macro-valores, a cultura mesmo do dia a dia, ela é estabelecida na rotina diária das pessoas, né? Aquela velha história assim, os colaboradores é quem fazem a coisa acontecer no dia a dia. Então, por que eu trago isso, né? Porque toda essa história do ouvir que o Marcelo colocou, ele tem que estar muito conectado com o agir rápido, né? Ouvir e agir rápido para entender essa diversidade, porque a gente tem uma diversidade de perfis e a gente tem uma diversidade de necessidades das pessoas a serem atendidas, né? Tem a Paloma que colocou, né, aqui no chat, né? Qual é a razão de alguém querer voltar para o escritório, né? Eu diria que tem várias razões. Agora, todas elas vão estar associadas ao momento que a pessoa esteja, né? As pessoas têm momentos diferentes toda semana, né? Todos os dias, a depender de como essa jornada de trabalho, da atividade de trabalho dela vai acontecendo. Tem horas em que a gente precisa ter algo mais coletivo
e integrado com diferentes times, não necessariamente o meu time. E a gente sabe que a distância, tratar as coisas à distância, algumas horas ela funciona, outras horas não. Lá atrás, quando a gente estava conversando, né, em algum outro momento, a gente estava falando, os extremos, eles são relativamente confortáveis, né? Que extremos, né? O todo presencial ou o todo remoto. Por quê? Porque todo mundo está na mesma situação, né? Agora, o mix é que é o problema. Por quê? Porque ele vai ser mutante, né? Ele vai ter situações diferentes sendo vividas por cada pessoa e, ao mesmo tempo, você tem que garantir que, no momento que essas mesmas pessoas precisem estar de uma forma coletiva e integradas, elas consigam funcionar tão bem e tão satisfatoriamente bem, se sentindo progredindo, porque uma das coisas relacionadas aos problemas da saúde mental não foi somente em relação ao excesso de trabalho, né? Porque todo mundo... eu lembro no início da pandemia, tinha um artigo de alguém lá da Inglaterra que colocou, se preparem porque você não vai para uma corrida de 100 metros, você vai para uma maratona, né? Isso foi em março do ano passado, né? E esse desgaste da maratona, que é um desgaste longo, ele exige justamente o quê? Que a gente esteja preparado para entender que vão ter fases ainda, né? Vão ter fases por quê? Porque o mix vai ser uma novidade. E o mix é uma novidade, e aí eu busco de novo no linha o conceito do antifrágil, né? O que é o antifrágil, né? Aquela pessoa que ela recebe o impacto da mudança, mas ela evolui. Não é a pessoa que olha que não consigo ir para aquele ponto. A gente vai ter que ir por um motivo muito simples, né? São fatores de fora para dentro. Na hora em que a gente quer impor um tipo de comportamento às pessoas, a gente vai fazer uma declaração de guerra que ela, em boa parte das vezes, ela é invisível. A insatisfação é algo que ela não é um checklist. Ela não sai em um form de pesquisa explicitamente. Ela vai acontecendo e essa é a pior parte da história. É de que eu acho que o pessoal do RH tem muito, acho, dessas leituras, né, de que daquela coisa do explorar os meandros das razões de por que a pessoa está agindo daquele jeito, né? Agora, imagina isso na pirâmide inteira, né, com relação a essa questão dos comportamentos. Então, o ferramental que o Marcelo também citou aí, dependendo de qual seja esse ferramental, ele vai ser totalmente necessário de ser eficiente. Não é somente um ferramental qualquer que você bota e ser plug and play e ele vai dar o resultado lá. Ele vai precisar ser um suporte eficiente para você conseguir destrinchar, né, destravar essa curva de aprendizagem que vai ser enfrentada aí ao longo dessas semanas, desses meses. Nossa, temos muito assunto para trazer aqui. Temos algumas perguntas já aqui no chat, eu vou trazê-las para vocês. E também a gente entrar aqui, como é que a gente lida com essas questões especificamente. Não sei se Marcelo quer fazer algum comentário sobre a fala do Flávio agora. Eu queria puxar o gancho da Paloma, se você me permitir, César. Então, já que você ia puxar a pergunta, podemos puxar dela. O que você acha, Paloma Silva? Dou sobre a justificativa para entrar no... A pergunta dela foi aqui, né? Eu vou trazer essa pergunta e a gente, depois dessa pergunta, faz um rápido intervalo aqui e volta para as demais perguntas e outras questões que eu tenho aqui. A Paloma traz o seguinte: acredito que o maior desafio seja o colaborador entender o motivo de voltar ao escritório para executar a mesma tarefa que se faz em casa. Como vocês justificam estes retornos em suas empresas? O Flávio já trouxe algumas dessas questões, né? Que eu acho importante. E a Graziela complementou. Minha pergunta está em linha com a da Paloma Silva, Graziela Prado. Como justificar a necessidade presencial? Marcelo, começa aí com você. O Flávio já trouxe um pouquinho, se quiser complementar. E por isso que eu queria linkar aqui com a fala do Flávio, porque eu vou até mudar um pouco a sua pergunta, Paloma, para a gente refletir um pouco aqui assim. A dificuldade está nos colaboradores entenderem o motivo de voltar ao escritório, ou a dificuldade está deles concordarem com o motivo que a gente está apresentando do retorno ao escritório. São duas coisas diferentes. Assim como a gente tinha um preconceito ou uma dificuldade muito grande de ir para o remoto, por quê? Porque a gente não sabia medir desempenho, a não ser que fosse horas de escritório, né? Então,
Como eu meço o desempenho de forma eficiente? Não sei. Então, pelo menos traz todo mundo aqui, deixa eu ficar vendo aqui eles, ok, tá todo mundo aqui. Eu acho que tinha uma certa dificuldade de avaliação de desempenho que acarretava no modelo de trabalho. Eu acho que está acontecendo a mesma coisa agora. A gente está com dificuldade de, quando propõe a retorno ao escritório, justificar. E essa justificativa, é fácil criar uma justificativa, eu não sei se é fácil criar uma justificativa que seja convincente, né? Então, até a sua pergunta mesmo foi colocada assim, como você justifica o motivo de voltar ao escritório para executar a mesma tarefa que se faz em casa? Se a gente, como RH, está pensando assim, como que eu justifico algo que ele pode fazer em casa, imagina o colaborador. Ele está se perguntando exatamente a mesma coisa. Ele fala, poxa, me trouxeram até aqui, agora eu tenho que perder 1 hora de transporte público, eu não posso mais almoçar com meus filhos, eu não consigo pegar meus filhos na escola mais, eu demoro mais 1 hora para voltar para cá, não consigo mais ter energia para ir na academia para fazer a mesma coisa. E é isso, Paloma. Não é uma crítica à sua pergunta, na verdade é quase um elogio, porque eu acho que essa questão é a central aqui, que a gente deve tratar como oportunidade. A oportunidade é refletir sobre esse assunto e entender como que o trabalho no escritório, o trabalho presencial, pode ser diferente e deixar o trabalho que pode ser feito em casa para casa, né? Então, alguns exemplos aqui. Será que a gente não tem que criar workplace, espaços de trabalho, escritórios, que sejam diferentes até de forma arquitetônica? Será que o espaço de trabalho tem que ser aquele de estação de trabalho? E a estação de trabalho é silenciosa, né? Porque senão se atrapalha a concentração. Será que o espaço de trabalho não tem que ser algo coletivo para a gente trocar e depois voltar para casa com as trocas e fazer o trabalho que exige concentração de casa? Será que todas as funções têm que voltar para o presencial? Será que a gente não pode criar eventos que eu tenho um amigo, Daniel Burta, da empresa chamada Jus Brasil, que ele falou assim, o escritório deveria ser o showroom da cultura. E eu acho fantástica essa frase, né? É quase que como assim, eu como colaborador, deveria querer ir até o escritório da Convênia para beber da cultura da Convênia e depois eu vou para casa e trabalho e foco, mas sabendo como é aquela cultura, quais são os valores, qual é o meu propósito aqui dentro. Então, acho que na sua pergunta está o cerne disso tudo, porque é essa reflexão que a gente RH vai ter que fazer. Qual é o motivo que justifica as pessoas voltarem e, a partir daí, comunicar de forma aberta e ouvir os feedbacks, né? Comunica, ouve as reações e adapta de novo essa comunicação. Não tem problema também a gente errar, sabe? A gente pode comunicar, olha, a gente está pensando isso, ouve, adapta. Isso, torna isso uma conversa. Eu queria puxar aí um pouco aí esse ponto que o Marcelo colocou pelo seguinte, essa tentação da angústia também um pouco, né? Assim, a gente tem que sair um pouco desse paradigma vamos dizer assim, do 100% certo, né? Assim, ninguém vai ter bola de cristal. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar se, por exemplo, na próxima semana você vai ter um problema que você vai ter que permanecer na sua casa, né? Agora, se a gente tiver numa empresa que diz assim, olha, é o seguinte, seu dia de home office é terça e quinta e o seu dia de ir para o escritório é segunda, quarta e sexta. Na hora em que houver um conflito, seja porque houve um problema na sua casa, seja porque naquele dia você percebeu por você mesmo que você ia ser mais produtivo se ficasse em casa, pela natureza da atividade que você ia ter que fazer naquele dia, você instintivamente, você tá tendo conflitos que vão sendo gerados e perguntas que vão surgindo nessa linha da interrogação, né? Por que eu tenho que fazer aquilo se eu sou melhor fazendo daquele outro jeito, né? Então, não dá para ter bola de cristal em saber como as rotinas de trabalho de cada indivíduo elas vão acontecer no tempo e muito menos em como os times vão precisar aprender a se rearrumar nessas rotinas dinâmicas, né? Por quê? Porque em alguns momentos, como já foi dito aqui, né, o colaborativo do presencial ele é muito mais rico, né? Quem aqui não já teve numa videoconferência, numa sala de reunião,
onde a interação entre quem estava ali dentro da sala é muito melhor, muito mais rica do que quem estava ali, às vezes, na vídeo, e que ficava voando porque não entendia exatamente qual é o papo que estava rolando ali em paralelo, né? Agora, imagina isso todo dia, a princípio, acontecendo com alguém dentro de um escritório e entendendo em como esse tipo de coisa, todos os dias, potencialmente, vai criando efeitos colaterais milimétricos no desenvolvimento de carreira do indivíduo, né? Então, a gente vai começando a perceber que a questão de ouvir mais e ter esse melhor entendimento da dinâmica do indivíduo é a chave da história. Você tem que ter a capacidade de desenvolver essa percepção sobre como essas dinâmicas do indivíduo, é que nem o Customer Experience, né? O Employee Experience por Customer Experience é a mesma coisa, no sentido de que você tem a granularidade do indivíduo e nichos ali que vão existir de características comuns que você vai ter que trabalhar no indivíduo e no nicho, né? No caso aqui dos times ou das áreas e do indivíduo, né? E aí entra essa questão de novo do ferramental, né? Excelente, Flávio, muito legal. Vamos retornar esse assunto na volta do intervalo aqui rapidinho com o Paulo César. Vou ter um tempinho aqui para o Flávio e o Marcelo tomarem uma água e dar alguns avisos rápidos aqui para vocês, tá, gente? Antes de chamar aqui o vídeo dos nossos patrocinadores, muito importantes, que é o seguinte. Primeiro aviso, nós teremos o próximo webinar, notem aí, tá? De 18 de novembro, não acabou não, teremos o 14º, a nova cartela de benefícios, o que muda no terceiro cenário. Vamos falar aí sobre os benefícios e a lógica, né, do que a gente está trazendo aqui, da customização e do Employee Experience. Dia 9 de novembro, teremos o Fórum de Remuneração Estratégica, importantíssimo evento, grandes especialistas estarão conosco, teremos grandes pilares aí, importantes pilares, melhor dizendo, da remuneração estratégica, como reforma trabalhista, benefícios, gestão por competências, enfim, uma série de questões aí relevantes. Tentar uma pergunta sobre essa questão aí de legislação, já teremos esse Fórum de Remuneração. Dia 25 de novembro, um evento imperdível. Segunda edição do evento, que é o seguinte: Desafios de Gestão de Pessoas pelo Mundo. Esse evento é gratuito, gente, e é muito legal. Nós teremos um encontro aí com o objetivo de compartilhar o que executivos brasileiros que estão em outras empresas, né, ou empresas brasileiras ou em multinacionais espalhados pelo mundo, estão vivendo neste momento. Então, o que é que esse grupo, né, de executivos, né, C-levels, líderes de RH, estão fazendo e como é que eles estão levando esse momento aí, e a gente ter essa troca de experiências. Então, essa é uma grande oportunidade para a gente se antecipar aí a alguns cenários que a gente ainda não viveu aqui. Então, ESG, Workplace, talentos, enfim, uma série de questões aí muito bacana que nós temos no dia 25 de novembro. 6 de dezembro, Congresso Nacional de Diversidade, Inclusão e Equidade. Esse congresso aí é um tema importantíssimo, né? O Flávio falou agora há pouco sobre diversidade. Então, a gente vai trazer aí essas experiências da parte de diversidade. E, por fim, lembrar a todos vocês que nós voltaremos ao presencial 18 a 20 de abril de 2022. Conar, edição 2022, São Paulo Expo Center. Imperdível. Reserva a sua vaga, tem muita gente interessada já no Conar. A gente está acreditando que vai faltar espaço para a quantidade de demanda, então já faz sua inscrição agora, acesse tudo isso e muito mais, as redes sociais da BRH Brasil, @ABRH Brasil, ou no nosso site, www.abrhbrasil.org.br. Vamos aos vídeos aí dos nossos patrocinadores, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos próximos ao retorno das rotinas de escritório. É hora de se organizar, visando as novas dinâmicas e modelos de trabalho. Os cenários serão diversificados e em constante processo de mudança, criando uma excelente oportunidade para protagonistas nessa transformação. Mas não acredite que somente um aplicativo de tela simples para agendamento de espaços será o suficiente. Historicamente, a realidade dos espaços de trabalho
gira em torno do embate dos colaboradores com os gestores e colegas, em um ambiente de insatisfação. E não é por falta de software que isso acontece. Regras rígidas e aplicativos para colaboradores não funcionam sozinhos. O ambiente tem de ser inteligente, o gestor empoderado e o colaborador ver que o escritório funciona bem. Essa é, de fato, a melhor experiência. Para tornar este ambiente saudável e produtivo, devemos pensar nas diversas jornadas de uso, como sala de reuniões, postos de trabalho, copa, estacionamento, lockers, e em como cada uma delas precisa performar. Ali, tecnologia de ponta para fazer com que essas jornadas funcionem como você imaginou. Tem software, IoT e Analytics a base de sua operação. A New Work desenvolve soluções de ponta a ponta e auxilia o cliente a realizar a dinâmica correta no dia a dia do escritório. Com flexibilidade e adaptabilidade, aplica a tecnologia certa para diferentes situações e experiências. Mais que tecnologia, software ou hardware, entregamos uma parceria disposta a entender o seu ambiente, amadurecer com você, redesenhar tecnologias e aplicá-las para cada jornada específica, integrando os ambientes e soluções. E não somente desenvolver um app. Inteligência não é medida somente por dados e tecnologia. Estes devem estar aliados ao conhecimento para a aplicação da solução necessária, para dar certo na medida certa. De volta aqui no nosso webinar, bem-vindo, bem-vinda, coloca aqui a sua cidade, deixa aqui a sua pergunta no chat, já vamos começar a interação. Vou chamar o Marcelo e o Flávio novamente aqui com a gente, muito obrigado à Convênia New Work pela parceria, muito bacana ter vocês dois aqui como líderes também das empresas, conosco compartilhando essa experiência. Vou começar com o Marcelo, a gente estava falando, né, Marcelo, sobre essa questão aí da experiência, né? E você comentava comigo antes do webinar, nas nossas reuniões aí prévias, sobre essa questão do departamento que ainda usa papel, né? Ou seja, o RH usar a tecnologia como um meio, não como fim, sim como uma ferramenta, e ter essa congruência na cultura, né? Como é que eu faço um onboard presencial, entrego o lerite em papel, tenho um benefício que não é flexível, ou seja, qual que deve ser o nosso papel, então, para começar a integrar essas coisas dentro da área de gestão de pessoas e, consequentemente, em toda a empresa? Marcelo? Ótimo, César. Eu costumo falar assim, não existe a digitalização do RH, porque, se a gente for pensar, o mundo sofre uma digitalização e a gente participa dela, né, como a gente quer, na intensidade que a gente quer. Então, imagine vocês aqui que estão ouvindo a gente, que eu falasse assim, imagine que eu, sei lá, um ser biônico, a gente vai virar biônico e você vai saber, eu preciso ir em tal loja e automaticamente eu sei o endereço para aquela loja, eu consigo caminhar sabendo para onde ela está. Imagine que eu saiba quem vai me ligar antes da pessoa me ligar. Imagina que eu consiga me comunicar com uma pessoa, né, por telepatia que está em outro lugar do mundo, em tempo real. Percebam que tudo isso já existe aqui, né? Já existe no nosso celular. Tudo que eu falei. Só muda uma coisa da ficção científica para a realidade. É que o aparelho está aqui. É um device diferente. O aparelho é um celular que permitiu a gente tudo isso. Da mesma forma, isso está acontecendo no RH, né? Então, a questão é, eu vou ter um RH sem papel ou com papel? Eu vou ter uma distribuição de olerite, por exemplo? Qual que é o canal que eu vou usar para distribuir olerite? Né, o papel ainda, ou eu vou mandar por e-mail, ou vou subir uma pasta compartilhada. A grande questão e a minha provocação é, nosso time, os colaboradores, a gente já vive uma experiência digital em outros lugares. Então, quando a gente transporta essa experiência digital para dentro da nossa empresa, deveria ser igual ou melhor o que a gente tem fora. A gente deveria fazer uma admissão de colaborador da mesma forma como hoje ele abre conta dentro de um banco digital, porque senão, de novo, né, a experiência do colaborador ela fica dissociada da realidade.
entra muito naquela questão que a gente estava falando de como que eu justifico o retorno ao escritório. Você não justifica, né? Até alguém colocou, você incentiva isso a acontecer. E como que a gente incentiva a colaboração, como que a gente incentiva o trabalho? O primeiro passo é oferecer essa experiência de colaborador, essa experiência de empresa, na jornada da empresa digital, e é isso que, inclusive, nosso produto faz, nossa solução faz, né? Uma descentralização do RH, o colaborador consegue fazer muitos dos processos, que não faz sentido mais a gente ter que assinar o papel, né? E o colaborador ter que ir na empresa antes de ser admitido para assinar um papel. Isso tudo, César, são ferramentas que vão permitir o RH a pensar nas coisas mais importantes, que é cultura, a justificativa lá para voltar, como que o escritório vai ser, quais trabalhos, isso que o RH deve estar pensando, e não pensando em qual calhamaço de papel ele tem que assinar, em como que ele vai distribuir o lerite, perdendo 3 dias para fazer uma carga de benefício. Isso não faz sentido, isso não te gera valor. O que gera valor é pensar nesses assuntos que a gente está discutindo aqui. Então, a gente vai nadar, vou usar até a metáfora do Flávio da maratona, né, depois da pandemia, a gente vai percorrer uma maratona. Essa maratona a gente pode fazer a pé, pode fazer com uma Havaianas ou pode fazer com um tênis apropriado para a corrida. A tecnologia é isso, né? A gente tem que ter... A tecnologia é o meio para a gente chegar no objetivo, nunca é o fim. Nunca a tecnologia vai ser, eu vou contratar essa tecnologia para resolver os meus problemas. Não, vai ser para te ajudar a correr mais rápido, vai ser para te ajudar a chegar. Eu brinco, né, Marcelo? Não tem a varinha do Harry Potter que vai chegar aqui, ó, pão, tá resolvido, faça aqui um salim bim e resolve, né? Não tem isso, né, gente? Tem trabalho, tem processo, método e cultura, né, e gestão de pessoas junto, né? Tudo atuando junto. Olha, antes de se passar aqui para o Flávio, eu queria só cometer aqui uma falha e não trazer essa informação para vocês que estão nos assistindo. No último webinar, aqui nos comentários, foi sugerido que nós fizéssemos um sorteio. E a gente vai fazer nesta versão, que é para o Fórum de Remuneração da BRH Brasil, que vai acontecer no dia 9. Então, daqui a pouco, vocês que estão acompanhando com a gente, um de vocês aí vai ganhar uma inscrição gratuita para o Fórum de Remuneração da BRH Brasil. Fica ligado. E aí, nessa perspectiva, né, que o Marcelo trouxe, Flávio, e essa frase é maravilhosa, né, Marcelo? Quem pautou, você falou que é o da Jus Brasil, que é o escritório deveria ser um showroom da cultura. Exato, Daniel Murta. Daniel Murta. Bom, Daniel, adorei essa frase também, já vou aqui anotar para dar o crédito quando eu usar. E aí, Flávio, o Paulo César Garcia trouxe aqui 2 comentários interessantes, que é uma ótima deixa para você trazer essas questões. Eu vou pedir para o Everaldo subir, que é o seguinte, o Paulo César falou o seguinte, ó, então parece que a gestão do tempo do colaborador para atuar na atividade de negócio é melhor realizada pelo próprio colaborador, a despeito da boa intenção do gestor. E aí o Paulo César complementa. Penso que o colaborador não quer mais abrir mão de gerenciar seu tempo à disposição da organização. E você é muito defensor disso, né, Flávio? Da questão da gestão, né, da autonomia, né? A gente falar de autonomia, o Marcelo trouxe isso, a gente tem que falar de ferramentas tecnológicas que permitam autonomia, mas, ao mesmo tempo, de uma nova forma, né, de lidar, de dar autonomia para as pessoas decidirem essas questões. Na verdade, eu acho, César, que a gente está tratando, de novo, de conceitos até, eu acho, já que há um consenso, né? O conceito base da liderança é de que a liderança seja um agente condutor para permitir que os seus liderados eles possam seguir adiante, né? E, na prática, eu acho que o que vai na linha do que o César está dizendo é exatamente isso, né? As lideranças, e vai cair no colo das lideranças no modelo híbrido, a responsabilidade sobre ser esse condutor e ser um condutor que habilita o ambiente a conseguir funcionar apropriadamente para que, dentro desse respeito aí a esse processo de gerenciamento, ocorra uma maximização desse aprendizado coletivo. Porque na hora que começar a ter trava e na hora que as pessoas começarem a ver que a coisa desengata, né, que o engine ali, o motor não está bem engrenado, elas vão começar também a entrar dentro daquelas espirais de comportamentos ruins, né? Em que aí é onde eu acho que o RH ele trabalha muito bem nessa percepção, né? E que tipo de comportamento? A gente está tratando aqui, né, de um webinar de retorno, né? Eu fico falando para as pessoas com que a gente
tem interação nessa questão do retorno da volta ao trabalho, né? Coisas do tipo, olha, todo mundo está falando de experiências, né, e tal, mas assim, as pessoas não podem confundir que experiência é somente uma interface de um app super legal, né? Isso é uma parte da experiência. Agora, a experiência que destrói o dia a dia mesmo é aquela do colaborador que tenta fazer uma coisa e não consegue, né? Imagina que se você está num remoto e o seu Teams, ou o seu Zoom, ou a sua internet e tal não funciona, você não pode botar no 4G porque ele vai ser custoso e tal, e você deixa de entrar na reunião, ou deixa de entrar na daily ou na weekly do seu time, etc., você vai ter uma sensação ruim. Agora, se você vai para o escritório também, e você chega no escritório e não consegue sentar no lugar que seria o lugar que era o mais apropriado para você. Por quê? Porque você chegou e lá o processo de agendamento de onde você vai sentar é fake. É fake por quê? Porque a gente sabe que você chegar simplesmente e botar num app de agendamento e chegar lá no escritório e você tem um monte de cadeira vazia e você vê que lá no app tá cheio, é a mesma coisa do que classicamente todo mundo tinha em sala de reunião, né? Quem aqui não viveu antes da pandemia, quando os escritórios eram habitados, né? Aquela história de que você olha numa agenda de sala de reunião, está tudo cheio, aí você vai andar no corredor das salas, tem um monte de sala vazia, né? Ou seja, não é um problema só de software, só software não resolve o problema de workplace. As pessoas vão entrar num app para agendar a mesa de trabalho, vão chegar lá e vai encontrar a mesa vazia, e lá no app vai estar dizendo que está ocupada. E aí, você acha que essa pessoa vai reagir como? Ao longo do tempo. A rádio peão vai funcionar como? Os truques de sacanagem interna dentro da empresa vão acontecer. As pessoas vão ter claramente a percepção de que a volta para o escritório ela vai sendo mais dolorosa e as perguntas vão se potencializando de uma forma ruim, que é o seguinte: eu não vou voltar para o escritório porque esse negócio não funciona. Aí você passa a ter um problema que você não deveria ter simplesmente porque você não entendeu qual é a dinâmica que você deveria aplicar. Então, quando a gente fala do ferramental, a gente tem que entender que tecnologia, como o Marcelo mesmo lá atrás falou, ele é um meio. Tecnologia é um meio, sempre vai ser, não é um fim. Você não inverte a história, você não diz assim, esse software e vamos botar as pessoas para funcionar em função do software. Vai dar errado. Vai dar errado. E assim, a gente já tem, desde que começou a onda anterior à questão da fase roxa, em que algumas empresas começaram a voltar, a gente já tem empresas que começaram a ver que, tem algumas coisas que não estão funcionando legal, mesmo com aquele software, né? Por quê? Porque essa parte do agendamento é a ponta do iceberg do problema. E a maior parte das empresas, pelo menos com quem eu tenho interação, elas estão olhando somente a ponta do iceberg. E aí fica como, né? A cultura, toda essa história de cultura, de engajamento, de hiring, de turnover, de desenvolvimento de carreira, todos esses efeitos colaterais, eles vão ter um reflexo dessa dinâmica, infelizmente, invisível. O que a gente fala é assim, que a volta ao escritório ela seja o mais inteligente possível, nessa maneira como a tecnologia entra como um habilitador, para que você tire o escritório do conjunto de itens que você vai ter de desafio. Porque é quase injusto você chegar e você querer simplificar por uma questão de querer o problema, e aí é por isso que eu falei lá atrás do comando e controle. Na hora que você vê que você não consegue e você está tendo problema, o que você faz? Vamos simplificar, vamos botar regra, né? Porque aí eu me sinto mais seguro. Aí você só está potencializando o problema. É isso aí, Flávio. Olha, estamos chegando aqui já nos nossos 8 minutinhos finais. Então, poxa, vamos agora ser mais objetivo possível para a gente cobrir todas as questões que faltam ainda desse tema. Eu já trago aqui de cara uma pergunta que eu vou responder, se vocês quiserem complementar aqui, ó, que é do Ricardo Melo. O Ricardo faz o seguinte, ó, que tipos de impactos são esperados na legislação trabalhista neste momento de transição do
pós-pandemia? O que já foi mudado é suficiente ou vai sempre haver espaço para novas adaptações na lei? Ricardo, a gente não é especialista, esse não é o tema aqui do webinar, né? Mas o que acontece é que o legislador está sempre a reboque da sociedade. Então, a lei não surge para mudar o comportamento, ela surge para uma demanda que a gente provoca. Imagina o seguinte exemplo: o divórcio não existiu porque uma lei falou, agora pode ter divórcio. Não, existiu divórcio na sociedade, as pessoas começaram a não fazer sentido mais morarem juntas e manterem uma relação de casamento, e aí o legislador teve que resolver juridicamente esse problema de pessoas que não viviam na mesma casa, mas tinham patrimônio comum, tinham filhos, tinham que resolver essa questão. Trazendo a miúdos, do ponto de vista trabalhista, é o que vai acontecer. O legislador vai acompanhar aí, eu acho que as nossas evoluções, né, Marcelo e Flávio? Um dos exemplos, né, Marcelo? Essa coisa de contrato digital, que a gente tinha morrido de medo de assinar até pouco tempo atrás, e agora tudo pacificado, tudo resolvido, com certificado digital, não tem mais dúvida nenhuma sobre esse assunto. Dentre outras questões, né, Marcelo? Isso aí. Até teve, pelo governo federal, uma iniciativa da carteira de trabalho digital também, a carteira de trabalho não é mais em papel. A gente teve grandes evoluções na última reforma trabalhista em relação nas relações de trabalho, então dando mais autonomia ainda para uma relação com um colaborador que eles consideram autossuficiente, para uma convenção que se sobrepõe à legislação, enfim, acho que teve evoluções aí. E eu quero trazer até um testemunho para o Ricardo, para provar isso que o César acabou de falar. Eu fui convidado recentemente, eu fiz uma gravação para o Tribunal Superior do Trabalho, falando sobre os novos modelos de trabalho. Então, assim, você vê como é legal, né? Como eles estão buscando também conhecimento, entendimento do que os RHs estão fazendo, estão buscando, porque começa assim, exatamente como o César falou, começa assim, começa do entendimento deles, do judiciário, passa para o legislador, e isso ganha a conversa, e aí eu acho que entra. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem espaço para operar o modelo que a gente quiser hoje, com a legislação atual. Eu não vejo risco, pelo menos, em modelo híbrido, remoto ou presencial. Exatamente. O TST é vanguarda, Marcelo. Eu já fiz trabalho no TST em 2015, eles tinham trabalho remoto e presencial em 2015. Quando muitas empresas não estavam pensando nisso, o TST já tinha. Legal. Vou trazer aqui uma pergunta, um comentário da Tereza Santana, e vou passar a palavra para vocês dois com a seguinte pergunta sobre o RH. A Tereza fez o seguinte comentário: pesquisas apontam que novas habilidades serão necessárias, entre elas, calma. Ela botou 3 pontinhos, eu fiz uma pausa dramática aqui. O presencial tem um valor agregado que o relacionamento e o contato com os colegas. Penso que faz falta no remoto. Obrigado pelo comentário, Tereza. Eu acho que o Marcelo e o Flávio já falaram sobre isso de uma certa forma. E eu complemento a pergunta para ela e passo a palavra para vocês fecharem aqui nesses minutos finais, que é o seguinte: que habilidades, além que as pessoas precisam ter, mas que o RH, principalmente, né, um líder de RH, uma pessoa que está na gestão de pessoas, precisa desenvolver nesse momento para conseguir ser um parceiro do desenvolvimento corporativo? Deixa à vontade de vocês começarem. Quer começar aí, Flávio? Bom, eu até vou complementar isso com a pergunta que a Yara acabou de jogar aqui também no chat, né, sobre essa questão da adesão. A adesão ao híbrido, ou seja, a adesão à volta, ela vai ser algo que vai ser reconquistado pelas pessoas. A gente tem, nesse momento, pessoas que são haters da volta ao escritório, né? As pessoas não querem voltar ao escritório de jeito nenhum, e tem aquelas que estão no sentido exatamente oposto, e tem aquelas que estão no meio, volto ou não volto, quando é que eu volto, quando é que eu posso voltar? Vai ser da dinâmica da necessidade. A necessidade é o guia, né? As pessoas, à medida que o mundo for voltando e as pessoas forem começando a perceber da interatividade acontecendo na sua jornada de trabalho, elas vão voltar, né? Elas vão criar suas dinâmicas, elas vão ter os seus acordos dinamicamente sendo restabelecidos dentro dos seus times. Ela tem que ter os meios, a empresa tem que fornecer os meios para que ela consiga fazer isso da forma mais suave. É por isso que quando a gente estava falando dessa questão da volta lá e da questão do ferramental, e eu estava falando da história da ponta do iceberg, o que a gente não pode fazer é querer se enganar também, de impor determinadas soluções de tecnologia que são soluções meia-boca também, né? É por isso que esse lance da análise do problema, ela é fundamental antes de você tomar qualquer decisão. É conversar sobre o problema, entender direito o problema, antes de querer fazer um processo top-down que vai gerar sofrência, né? As pessoas declaradamente abertas, dizendo assim, elas vão optar por flexibilidade.
as pessoas, o custo do hiring, o custo do turnover, ele vai começar a se sobrepor na medida que você perde talentos também. Essa equação, ela já é conhecida que ela vai dar errado, né? Então, o uso de tecnologia, ela tem que existir, mas como alinhado ao problema que você precisa acertar. E dentro desse ponto que o César falou da calma, a calma está aí também, né? Ao gestor e a habilidade do RH é de não ser precipitado e de conversar adequadamente com os seus parceiros TI e facilities ou real estate, na maneira de puxar justamente essa visão do comportamento, né? Porque a visão do comportamento ela tem que ser respeitada. Se não for, assim, você tem que entender que você vai ter que buscar os meios, porque vai ter a conta a ser paga ao longo dos próximos meses, né? Tecnologia é algo assim que você tem que... ela é plug and play, ela é para facilitar, mas assim, ela não pode ser o salvador da pátria. O salvador da pátria é quem entende o problema e usa a tecnologia, e a tecnologia é mutante, né? Por quê? Porque o seu problema hoje de comportamento, ele vai ser outro amanhã. E o que você adotar hoje tem que ter condições de mudar amanhã também. Não vai ser receita de bolo. Valeu, Flávio. Marcelo, e aí? O que você traz aí para sobre competência e habilidades, assim, rapidamente, o Simon Sinek, né, autor que ficou muito conhecido por Golden Circle, por falar de propósito, ele trouxe recentemente uma provocação falando assim, a gente está acostumado a hard skills e soft skills, né, habilidades duras, habilidades soft. E ele fala, isso leva a gente a acreditar que as soft skills sejam habilidades mais fáceis de ser conquistadas, tal, e ele fala o contrário. E eu acho que o RH, ele deve... veja, né? O RH deveria, para mim, focar nesses soft skills que o Simon Sinek chama de human skills. Então, o RH, nesse momento, ele deve se preocupar menos com as habilidades ali técnicas e se preocupar mais com essa empatia, com essa calma, com a capacidade de traduzir a leitura que ele está fazendo com o olho dos outros, né? Que é a empatia, em ação. Eu acho que isso agora vai ser mais importante do que qualquer hard skill que a gente possa ter, que a gente possa pensar aqui. Aqui na JAS, a nossa empresa, Marcelo, a gente gosta de chamar de Power Skills, tá? A gente é especialista em Power Skills, que é skill do poder. Gente, muito legal, Marcelo e Flávio. Queria mais uma hora com vocês aqui. Se vocês precisarem conversar sobre essa questão de espaços, né, Flávio? Toda essa questão de como gerenciar, né, e como usar a tecnologia em favor da cultura do engajamento, fala com a turma da New York, o Flávio está aí à disposição. E também quem quiser otimizar os processos, colocar a sua área de RH no terceiro milênio, de verdade, não só porque está imprimindo o documento, ou porque está fazendo digitado, né? Mas porque realmente está digital, no sentido do digital, no sentido de ser moderno. Fala com o Marcelo, a turma da Convênia, super legal. Uma empresa que se reinventou, né, Marcelo? Estava conversando com você, conheci em outro momento, vocês foram lá e buscaram, e é a lógica, né, desse mundo, né? Olha, antes de passar a palavra, dar um minutinho para cada um de vocês se despedirem. O sorteio, nossa ganhadora, rufem os tambores aí, não tem um tambor aqui, mas tudo bem, Veraldo, na próxima temos que providenciar aí uma trilha sonora. Ganhadora foi a Raquel, diretamente de Sergipe. Raquel, parabéns, você que por um acaso foi a primeira a chegar aqui, ó, comentou às 12h52, não sei se foi a primeira, mas foi a primeira a comentar. Então, Raquel, muito obrigado pela sua presença e parabéns aí por ter levado essa cortesia aí do Fórum de Remuneração. Olha, já respondeu aqui, obrigada. Graziela já comentou, obrigado, muito bom, todos os novos insights e reflexões. Obrigado, a Fera Fábio também respondeu. Também gostamos. Obrigado, Flávio, obrigado, Marcelo. Um minuto para vocês se despedirem aí. Espero que estejam disponíveis para a gente conversar de novo em breve, hein? Vou eu aqui primeiro, Flávio? Só agradecer a participação de todo mundo, agradecer de novo a BRH, a César, Flávio, foi ótimo conversar com vocês. Fico à disposição, pessoal, estou lá pelo LinkedIn, no meu nome, no Instagram, enfim, estou à disposição de vocês também para continuar a conversa. Grande abraço a todos. Bom, também agradeço demais, mais uma vez, aqui estar podendo ter esse espaço para a gente se comunicar e, assim, eu queria também deixar claro que a gente na New York, a gente trabalha por propósitos, né? Óbvio que a gente é um fabricante, um desenvolvedor de tecnologia, desenvolvedor de soluções, e a gente
ama quando a gente consegue colocar as nossas soluções em alguém. Mas, antes de tudo, eu acho que tem um senso de responsabilidade aqui na gente que está procurando fazer essa virada da página desse momento, que é o propósito de fazer as coisas funcionarem bem, né? Então, discussões como essa que a gente entra, tem muito mais essa finalidade do que simplesmente criar branding para a empresa ou algo do tipo. A gente tem que olhar sobre a ótica de que tudo é people-centric, né? As pessoas estão ali, são pessoas, somos nós todos, inclusive, né? Então, a gente tem que conseguir fazer com que essa nossa conversa, ela crie resultados para progredir os cenários, independentemente de como você vai fazer isso. Mas a gente ajudar, de fato, a ir adiante. Esse é um propósito que a New Work tem e que a gente, no final das contas, a gente transfere para o dia a dia do trabalho da gente e para as nossas parceiros e clientes. Maravilha, Flávio. Esse propósito que nos une, né, com você, New Work, com você na Convênia, Marcelo, a BRH, que é uma instituição que preza e desenvolve aí melhores relações de trabalho, melhores ambientes de trabalho. Se você quiser saber mais e fazer parte da BRH, procure aí a BRH do seu estado. São 22 seccionais espalhadas pelo Brasil, em 21 estados e no Distrito Federal, www.abrhbrasil.org.br. Acesse, descubra a seccional do seu estado, associe-se, você vai ter aí benefícios diversos, como, por exemplo, participar de grupo de estudo, desenvolver um network local, eventos também presenciais e não presenciais no seu estado, enfim, uma série de benefícios para quem quer se associar e se conectar, né, como bem falou o Flávio, com esse nosso propósito da Convênia, da New Work, da BRH, que é transformar o mundo através de melhores relações e de trabalho. Gente, muito obrigado pela presença mais uma vez, Marcelo e Flávio. Gratidão pela generosidade de vocês. Próximo webinar gratuito, dia 18 de novembro. Não perca, 18 de novembro a gente vai estar aqui de volta falando sobre a nova cartela de benefícios. Um grande abraço, obrigado a toda a equipe técnica da BRH, Everaldo foi aqui no suporte, Lucélia, Marina, Andresa, todo o time da BRH Brasil que cuidou aí para colocar esse evento no ar. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigado.